versículo 24 do capítulo 31 do Gênesis. Então a Raquel vai, furta os deuses de seu pai, de Labão, os ídolos. Veio, porém, Deus a Labão. Veja que Labão, ele tinha ídolos. Aí o Deus bíblico veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então, Labão era idólatra, adorava outros deuses, e o próprio Deus da Bíblia tinha relação com Labão. Tem diálogo com Labão. Mesmo Labão sendo idólatra, adorando outros deuses, outros ídolos. Deus estava pouco se lixando para isso. Era a concepção patriarcal. Cadê Satanás aí agora? Como que você vai entender Satanás agora aí no período patriarcal? Se o Deus da Bíblia se relacionava com os outros deuses. Cadê Satanás aí agora? Me provem. Continuo. Olha o que mais teremos aqui. Versículo 30. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Labão dizendo, por que está furtando os meus deuses? Só que não esquece que no versículo 24, Deus estava falando com Labão, e Labão está dizendo que ele tinha outros deuses. Ídolos, imagens, o qual sua filha Rebeca tinha furtado. E Deus não estava nem um pouco preocupado. Isso é a narrativa bíblica, senhores. Eu estou ensinando dessa forma uma questão didática e dinâmica para os crentes fundamentalistas, que eles não conseguem enxergar isso. Então, estou pausadamente explicando, orientando e explicando para os senhores, tá? São construções dos narradores. Colocam que o Deus bíblico não tinha problema algum com outras divindades. Só com o passar do tempo depois, que vai tentar excluir essas divindades e centralizar em um único Deus. Só que aí vai gerar um problema. Vamos chegar lá. Quer ver? Qual é o problema, professor? Agora a gente vai apertar o caldo. Aqui. Amados, deixa eu explicar isso aqui. Veja que os deuses de Labão, que foram furtados por Raquel, eram considerados deuses benevolentes, tanto que não interferiram em Deus dialogar com Labão por sua crença em outros deuses. Logo, a ideia de que os deuses eram maus não condiz com esse contexto de Gênesis. Portanto, a imagem de outros deuses não era um conceito negativo, como Satanás, não. Só posteriormente que os deuses foram descritos como hostis a Deus e ao seu povo, e por vezes ridicularizados como meros pretendentes ao status divino. Isso vai acontecer lá no período de Moisés. Êxodo 12:12, que diz assim. Deus dizendo, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Olha Deus dizendo, ei, Moisés, eu sou o Senhor. Agora que nós temos o retrato do enoteísmo, colocando o Deus bíblico como maioral e os outros deuses sendo submissos a ele. Isso é enoteísmo, diferente de politeísmo agora. Então, Deus bíblico está colocando como o maioral entre os deuses. Por isso que existem versículos bíblicos dizendo, Deus, ele é o Deus dos deuses, e Senhor dos senhores, e Rei dos reis. Seria Deus dos deuses, e logo, então, está colocando a crença que existem outras divindades. Aqui tem Satanás? Não. Eles não têm essa concepção, tá vendo? Estamos no livro do Gênesis, e eles não têm a ideia de um ser que se rebeliou contra Deus, lá na eternidade, se tornou inimigo número 1 de Deus, o adversário de Deus, que é o significado da palavra Satanás. Não.
Os patriarcas não têm essa visão. A visão que eles têm é de várias divindades. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, aí onde vai entrar, não terás outros deuses além de mim. Aí é decálogo, aí é mandamento. Mas em toda a história do povo de Israel, o que acontece? Vira e mexe. O povo de Israel estava fazendo o quê? Adorando outros deuses. Adorando outros deuses. É como se o Deus bíblico não foi o autossuficiente para banalizar a existência de outras divindades, para que o povo acreditasse piamente em um único Deus. Isso eu explico no meu livro, Yud Re Vav Re, Criação de Homens ou Divindades sobre o Deus Bíblico.